Bem-vindo a mais um tutorial do Exo Comissões. Esse vídeo vai te mostrar como você gerencia toda a parte de colaboradores e usuários aí dentro do seu sistema. Aqui a gente está na tela inicial, que é a página de home, que é a primeira tela que a gente visualiza depois de fazer o login na aplicação. E para chegar na parte de gerenciamento dos colaboradores, a gente vai usar o menu aqui na lateral esquerda. A gente vai acessar o grupo de links de pessoas, vai clicar para ele se expandir, e aí a gente vai clicar no link de colaboradores. O sistema vai te mostrar os dados que você já tem preenchido. Se você está fazendo isso pela primeira vez, você só vai ver dois usuários, assim como eu, dois colaboradores, né, que é o da corretora e o que você cadastrou no seu nome. Esses dados aqui são fakes, tá? É só para fim de teste. E agora eu vou mostrar para você como você cadastra um novo colaborador. Aqui no canto superior direito tem esse botão azul escrito novo colaborador. A gente vai clicar nele e ele vai abrir um modal. E aí esse modal vai pedir todas as informações, esse formulário vai pedir todas as informações para preenchimento de um novo colaborador. E primeira informação aqui é o apelido. Para que serve esse apelido? Eu vou fechar esse formulário só para mostrar para vocês na prática. Aqui, se vocês repararem na coluna de nome, só está exibindo o primeiro nome, que é o que eu cadastrei como apelido. Então, vai estar exibindo só o primeiro nome aí de vocês, que por padrão o sistema já gera automático. E esse apelido é só para facilitar a identificação. De repente tem um nome Lucas aí na operação de vocês que se repete 5 vezes. E aí você tem esse canal, né, do apelido para facilitar a identificação. Não precisa ser necessariamente um apelido, é só uma facilitação. Você pode colocar de repente Lucas M, Lucas J, que você já sabe o que é no dia a dia, para facilitar, ou usar só o sobrenome, do jeito que facilite para você. Eu vou abrir novamente aqui o formulário, vou preencher um dado fictício aqui. Preencher com o apelido de Roberto, o nome de Roberto Silva, o e-mail robertosilva@gmail.com. Vou colocar aqui um CPF para fim de teste. Eu vou colocar um CPF inválido só para a gente validar esse processo. E aí agora eu vou preencher três coisas que precisam ter tido um cadastro prévio, que é o cargo, o departamento e a ocupação. Eu vou pesquisar aqui nomes de cargos que eu já cadastrei antes. Para você, se você pesquisar e não aparecer, é porque você ainda não cadastrou ainda com aquele nome. Se você já cadastrou, usa o nome que você cadastrou e gerenciou lá no setup de cada um desses. Tem um tutorial explicando como, um vídeo, né, como esse, explicando como que você faz para cadastrar cada um desses três, no caso, cargo, departamento e ocupação, como que funciona. Então, se tiver alguma dúvida, volta lá no vídeo, cadastra tudo isso antes para depois você começar a preencher os colaboradores. Então, aqui no cargo, eu vou colocar um cargo que eu já cadastrei, que é vendedor. Departamento comercial, que eu já cadastrei também, então eu pesquiso aqui, ó, eu faço a pesquisa, ele já me dá o resultado. E a ocupação, eu já cadastrei uma ocupação CLT aqui. E aí aqui embaixo tem essa opção do campo de salário. Caso esse colaborador que você está cadastrando ele tenha algum salário fixo além da comissão, você pode determinar, preencher aqui esse salário, e aí o sistema já vai computar isso para fazer o fechamento lá no final. Se você deixar zero, o sistema vai somar zero, então não vai mudar nada. E você pode fazer esse ajuste. Então, se você vir aqui e editar depois esse salário, o sistema já vai ajustar daqui para frente. E se você precisar fazer um ajuste pontual em um fechamento ou outro, você consegue fazer isso de forma manual, direto no fechamento. Se não existir, é só deixar zerado aqui, eu vou deixar zerado. E aí aqui embaixo vai ter essa opção de permitir acesso. Se você clicar e quiser que esse usuário aqui ele tenha algum tipo de acesso ao sistema, você vai clicar aqui e habilitar o permitir acesso ao sistema. E aí lembrando que você precisa ter cadastrado um papel, né, que são os níveis de permissão lá, com o conjunto de regras das coisas que esse usuário tem permissão a fazer. Então aqui eu já cadastrei um com o nome de vendedor também, um papel de vendedor, um conjunto de regras para o vendedor. E aí eu selecionei aqui. Se você não tiver, você volta, cadastra lá primeiro e depois você volta aqui. Nesse caso, você pode deixar ele sem permitir, nesse caso você esqueceu de cadastrar. Para você não perder os dados, você deixa ele sem a permissão, que depois você consegue editar. Aí você volta lá, cadastra as permissões
vem aqui, edita o usuário, dá o acesso a ele e seleciona o nível de acesso. Eu vou salvar, ele vai cadastrar, criou um novo colaborador. Então agora a gente tem 3 colaboradores e, no caso, 2 usuários, porque o Roberto também está com acesso. Importante salientar, quando você cria um colaborador como usuário, né, com permissão de acesso, ele vai receber o mesmo processo que você fez de cadastro. Ele vai receber um e-mail para confirmação, cadastro da senha, vai validar o e-mail, cadastrar a senha e poder acessar o sistema. Esse e-mail que você recebe, ele tem um prazo de validade para questão de segurança e tudo, tem um prazo que ele vence. Caso você passe esse acesso, faça esse cadastro para alguns usuários da sua equipe, ele demora a preencher, fazer essa validação, e quando ele for fazer, der algum tipo de erro, alguma mensagem de que o token expirou, é só você voltar aqui na linha do usuário, e aí ele vai estar, você vai ter esses 3 pontinhos aqui no final, você seleciona, ele vai ter essa opção aqui, ó, reenviar confirmação. Se ele já tiver validado, isso daqui não vai estar habilitado, você não vai conseguir clicar. Como no caso aqui, o Roberto ainda não confirmou esse e-mail, você consegue clicar, ele vai reenviar. Então, no caso, eu vou pedir, ele vai dar o e-mail de confirmação reenviado. Então, esse token se renova e essa pessoa tem mais um prazo para fazer essa validação. Caso você precise editar um usuário, é aqui nesses 3 pontinhos também, você consegue vir aqui, clicar em editar, você consegue alterar todos os dados dele, mudar de cargo, de departamento, alterar salário. Permitir acesso, então, se de repente você mandou alguém embora, né, não tem, que ele não faz mais parte do seu quadro de colaboradores, você pode vir aqui, desabilitar o acesso e salvar, ele já não tem mais acesso ao sistema. Então, o Roberto agora já não é mais um usuário, temos um usuário novamente. E aí, junto com isso, se você tiver fazendo uma demissão, né, removendo alguém do seu quadro de colaboradores, a gente tem 2 casos que podem acontecer. Se esse usuário, esse colaborador, ele não tem nenhuma relação, ele não tem cota, ele não tem nenhuma comissão gerada, não tem nenhum fechamento, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos, clicar em deletar e confirmar a deleção, ele vai ser deletado normalmente porque ele não tem dado nenhum no sistema. Se ele já tiver realizado alguma venda, gerado alguma comissão, algum fechamento, você não vai conseguir deletar, porque por mais que ele não faça mais parte do seu quadro de colaboradores, ele ainda tem um histórico de vendas que existem, essas vendas vão continuar existindo, até porque tem comissões da corretora, comissões de equipe. Essa pessoa, ela não vai mais fazer parte, ela não pode ser cadastrada em novas vendas, porque ela já não faz parte mais do seu quadro, mas ela precisa se manter aqui. Para contornar isso, a gente não conseguir cadastrar novas vendas, né, novas cotas, para uma pessoa que não está mais dentro da empresa, não está mais trabalhando, a gente não consegue deletar, você vai vir aqui nessa opção dos 3 pontinhos, clicar em editar, e aí aqui vai ter um novo input de status. Se você clicar nele e alterar para inativo, que ele foi mandado embora, se desligou da empresa, enfim, ele vai habilitar um novo campo, que é a data do desligamento, a partir de quando essa pessoa foi demitida. Isso aqui é importante para controle dos próximos fechamentos. Então, digamos que o Roberto, ele tem aqui, ele não faz mais parte do quadro, e ele tem fechamentos de mais 3 meses. Ele tem comissão de 3 meses para frente para receber. Só que ele foi desligado agora. O que a gente vai fazer com esses fechamentos? Você vai me passar a data, que é a data de desligamento dele, que é até onde ele vai receber essa comissão. Se você colocar a data de hoje, por exemplo, no dia da gravação desse vídeo, 15/1/2026, todos os fechamentos que não envolvam mais essa data, né? Então, se a gente está em janeiro e ele foi desligado hoje, o fechamento desse mês você vai precisar pagar para ele, então o sistema vai considerar isso, e todos os fechamentos posteriores, no exemplo dele ter 3, esses fechamentos eles vão ficar, os fechamentos e as comissões eles vão ficar registrados, só que eles vão passar a ter o status de incorporado, que é você não vai pagar mais para ele porque essa pessoa foi mandada embora. Então você usa essa data para contornar isso. Caso você tenha feito um acordo, algum tipo de coisa para pagar essas comissões futuras,
Aí você consegue ir e colocar a data, falar, ó, eu vou pagar ele até dia 30. Ele vai passar a ser um usuário inativo e todos os fechamentos deles vão ser incorporados. Então, se eu alterar aqui, ele passou a ser um usuário inativo, ele continua um colaborador inativo, ele continua aqui e todos os dados dele permanecem, mas na hora de você lançar uma nova venda, ele nem vai aparecer nas opções de cadastro, porque ele não pode mais ser atrelado a uma venda a partir do momento que ele foi desligado. Dentro aqui desse conjunto, dessa tela, a gente tem mais duas opções, duas funcionalidades, que é a opção de filtros. Então, você pode vir aqui e pesquisar alguém por nome ou documento, pelo cargo. Então, eu quero filtrar aqui só os vendedores, só os gerentes, por departamento, por ocupação, por nível de permissão e por status. É só selecionar, dar um aplicar, que as respostas vão ser alteradas aqui de acordo com os filtros que você aplicou. E aí, se você quiser alterar também o formato como você visualiza aqui os dados, você tem a opção de alterar a ordenação. Então, clicando aqui no nome da coluna, ela vai mudar, né, pelo tipo de ordenação. Então, primeiro clique ele vai trocar, vai fazer a ordenação de forma crescente. Clicando de novo, ele muda para decrescente e assim por diante. Isso se aplica a qualquer coluna que seja clicável, né? Tem algumas colunas no sistema que não tem essa opção de filtro, mas todas as que sejam clicáveis, elas podem ser alteradas dessa forma. E aí aqui em cima também, entre o botão de filtro e o botão de novo colaborador, a gente tem a opção de exportar em Excel. Então, tudo que você estiver vendo aqui, né, todos os resultados pertinentes a este filtro que você está aplicando, então, se você tiver aplicado algum filtro aqui e pedir a exportação, você vai ter um material em Excel listado de todos os colaboradores que atendem aquele filtro. Caso você queira extrair, né, um total para ver todos os seus colaboradores sem filtro nenhum, só você vir e limpar o filtro, garantir que está sem filtro nenhum aplicado e clicar em exportar e você vai receber, vai fazer um download automático do Excel com a listagem de todos os dados de colaboradores.